Olá galera punk, eu estou escondido nessa moita aqui ó, de Physalis angulata, né? O camapu, bucho de rã, juá de capote, juá-poca, né? Balão listrado, balãozinho, né? O famoso Physalis, hoje popularizado na alta culinária, na alta gastronomia, na alta confeitaria, mas é comida de criança no Brasil, na América tropical, aliás, no mundo tropical inteiro. Essa é uma planta nativa aqui da América tropical, distribuída no Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. O pessoal fala que é uma planta do norte, é uma planta do nordeste. Na realidade, ela ocorre até em Porto Alegre, ela ocorre em vários municípios do Rio Grande do Sul, da Argentina. Então ela tem uma distribuição tropical, equatorial e até um pouco subtropical, essa espécie, né? Ocorre em regiões serranas, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Serra dos Órgãos. Physalis angulata. Aqui eu quero mostrar um detalhe para vocês, gente. Essa planta estava muito alta, eu tive até que colocar uma escora nela, né? Então tem um pote ali com um pezinho de jabuticaba dentro, até para a gente filmar e facilitar a colheita dos frutos. E o nome angulata, vamos tentar filmar bem de pertinho aqui, ó, para que você de casa ou de qualquer lugar que você estiver nos assistindo possa ver esse ângulo. Então o caule, o ramo aéreo, o caule principal, eles são quadrangulares, né, ou tetragonais, daí angulado, né, que é uma coisa rara, né, caule quadrangular, né. Vocês estão vendo aqui um sistema de irrigação. Isso aqui é uma hortinha, a hortinha que já apareceu em vários episódios do canal do Sítio Punk. Nós estamos no verão, um dos verões mais quente e mais seco do planeta. Por isso que o planeta está em chamas, né? Mudanças climáticas, emergências climáticas, várias atividades. E aqui no Amazonas não é diferente. Eu tenho conversado com vários agricultores e eles são unânimes em dizer que não tem visto nos últimos muitos anos verões tão quente e tão seco. Essa horta está exuberante porque a gente tem um sistema de irrigação que a gente liga de manhã e de noite e também um sistema de solo vivo, com compostagem, aquela compostagem de peixe, que a gente mostrou num dos episódios anteriores, aí, adubação com peixe, enterrando peixe. Então tem adubação com peixe aqui, tem carvão, tem cobertura morta, né? E essa planta é espontânea, ela nasceu sozinha aqui. Essa aqui é uma hortinha na perspectiva de uma horta mais convencional, com rúcula, talvez até, né, alface, na premissa de ter uma diversidade também de hortaliças tradicionais e hortaliças convencionais, mais adaptadas ao trópico, para a gente diversificar o cardápio e para atender a demanda da Sharon, né, que quer né, ainda tem o apego, né, às hortaliças que nos dominam. E a ideia das punk é essa, né, por mais que eu até tenha algumas restrições, por questões climáticas, por questões de adaptação, a gente recebeu algumas sementes, né, de plantas desenvolvidas inclusive pela Embrapa, mais adaptadas ao trópico úmido, ao calor, e a gente vai testando aqui. E o Physalis, que é a planta-alvo do canal hoje, é uma Solanácea, é da família do tomate, é da família da pimenta. Então Physalis angulatas, inclusive um dos seus principais sinônimos, é Physalis capsaifolia, né? Na realidade, folha ali é parecida com o gênero capsicum, que é a pimenta, né? A pimenta malagueta, a pimenta murupi, as pimentas tropicais aqui. Essa planta, a parte de interesse dela, ali tem uns frutos um pouquinho maiores, depois a gente vai mostrar lá, são essas bagas aqui, ó. Isso é um fruto baga, né? Carnoso, suculento. Como é da família Solanácea, tem uma baga específica chamada solanídeo, que é o tomate, o cubil, a jurubeba, né? A pimenta, o pimentão. Todos esses frutos, ó, deixa eu dar uma dentadinha aqui. Olha só, polpa suculenta, cheia de sementes, né? Sementinhas minúsculas. E hoje a gente vai falar dessa planta, gente. Essa planta, além de ser alimentícia, que é o foco do canal, do programa Punk, ela é ultramedicinal. Eu vou mostrar alguns livros depois ali. As propriedades medicinais delas são diversas. Bacteriostática, fungistática, bactericida, né, antimicrobiana por tabela, publicada em vários artigos nossos, inclusive em parceria com pesquisadores da etnobotânica, uma planta antimalárica, né, hepatoprotetora. Então, malária afeta o fígado, então consumir os frutos, assim como consumir as folhas,
As folhas também são consumidas, especialmente as folhas jovens. Mas hoje, como a gente não tem as folhas muito jovens, quer dizer, as folhas estão até bonitas, viçosa, mas o ideal para consumir elas são de plantas herbáceas e jovenzinha que ainda nem entraram em florescimento. Então, você tem a possibilidade de consumir como verdura folhosa ou como frutífera. Então ela é uma hortaliça-fruto ou uma frutífera anual, nasce, floresce, frutifica e morre. Ela é muito resiliente, muito resistente. As fotos que estão lá no livro Punk, né? Que se você não conhece, adquira já o seu exemplar na editora Plantaro, plantaro.com.br ou nas boas livrarias do Brasil e do mundo. As receitas que estão lá foram feitas em Mamirauá, né? Porque na várzea de Mamirauá, no município de Tefé, tem muito physalis e ainda é uma planta subutilizada. Ela é vendida já em Belém, em outros municípios do Pará, ela é vendida até por litro, como se vende jabuticaba no Sudeste, antigamente naquelas latas de óleo. Hoje, infelizmente, aqui no Amazonas, como não existe mais lata de óleo, óleo de soja, óleo de cozinha, as pessoas têm usado como medida lata de thinner, por incrível que pareça, né? Isso é recorrente aqui no estado do Amazonas, você ir na feira e ter lata de thinner, que é um produto tóxico, né, até onde eu sei, mas de qualquer maneira está bem lavadinho, né? Mas é bom evitar. Então, Physalis angulata. Hortaliça folhosa, hortaliça frutífera, uma planta ornamental. Olha o potencial ornamental disso, gente, para você ter em volta da sua piscina, no seu jardim, investindo em paisagismo produtivo. É uma planta rica em acetilcolina, né? E isso aí auxilia nos processos anti-inflamatórios. Esse fruto aqui, né? Se você, mulher, está querendo engravidar, segundo a literatura, ele ajuda a contribuir com a fertilidade, né, feminina. Então, além de ser uma iguaria, de você poder consumir in natura, ao natural, da mão para a boca, por isso ele é também chamado mata-fome, né, que é um nome um pouquinho pejorativo, né, porque ele é pequenininho, mas é isso. Então as propriedades são imensas, com uma diversidade de potencial, tanto na gastronomia, né, na culinária gourmet, na culinária do dia a dia e na farmacopeia popular, usado de Taiwan, China, Japão, América Central, América do Sul, com uma etnofarmacologia muito diversa, uma planta que a gente precisa conhecer mais. Se usa da raiz à folha. Pessoal, dando sequência ao nosso programa, falando dessa planta que realmente está um desbunde. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que se você ler lá no livro Punk, a gente seguiu a literatura, por exemplo, de plantas daninhas, que é uma terminologia bastante preconceituosa, pejorativa, mas do Hélio Lorenzi, né, o coautor do livro comigo, da editora Plantaro, que é o nosso ícone da botânica brasileira, fez e faz um trabalho hercúleo pela flora, pela vegetação brasileira. A partir do livro foi citado que ela tem a altura de 30, 35 a 55 centímetros, né? Algumas outras literaturas que a gente consultou cita até 70 centímetros, mas vocês estão vendo aqui, ó, que ela está quase na altura do meu peito. Então eu imagino aqui no mínimo 1,40 m de altura. E olha o vigor, né? Aqui embaixo da minha bacia que eu vou fazer a colheita, olha o vigor dessa planta. É uma planta herbácea, né? Quando mais velha ela fica quase subarbustiva, com a base levemente sublenhosa, ela está um escândalo. Então ela fugiu de todos os parâmetros. Ali atrás depois tem uma outra planta que durante a colheita vocês vão ver, ela está com frutos maiores e ela consegue ser mais grossa ainda. Essa planta, gente, eu vou cortar um galho aqui que eu vou precisar dela para... Então, a gente pode fazer inclusive um manejo, né? Uma coisa a se testar. Então a parte fitotécnica dessa planta, agronômica, é muito mal conhecida. Olha a quantidade de frutos nesse único galho que eu amputei. Então esse galho amputado ele vai virar adubo, né? E eu poderia usar para chá, porque essa planta é toda usada medicinalmente, gente. Ela tem ação inclusive anticancerígena, antitumor, tem várias literaturas antigas já comprovando isso. Você pode atualizar a sua revisão bibliográfica. Tem plantas mais recentes, trabalhos mais recentes, inclusive da Universidade Federal do Pará, mostrando a importância dela como regeneradora de neurônios. Então, para
doenças neurais, cerebrais, psicológicas, psiquiátricas. Então ela é uma planta que tem bastante vitamina do complexo B também nos frutos e tem essas propriedades com muitas substâncias químicas, como fisalinas, vários tipos de fisalina, A, B, C, D, F, quase o alfabeto inteiro nessas substâncias. Então aí eu trabalho aí para os farmacêuticos, para os médicos, para os nutricionistas, químicos, bioquímicos, estudar mais essa planta, apesar dela ser muito estudada. Então ela é fácil de ser identificada, primeiro pelo caule anguloso, como eu mostrei, aqui mostrando mais detalhe, tanto o caule principal, herbáceo, você percebe a angulação, diferente dos outros fisales que são cilíndricos, como a maior parte das plantas na natureza. A inflorescência ela é axilar, e aí aqui a gente já mostrou detalhe, mas eu vou mostrar de novo, É uma corola amarelinha, um amarelo bem pálido, diferente do outro Physalis, que em breve a gente pode relatar, Physalis pubescens, Physalis peruviana, que é o Physalis comercial, muito cultivado na Colômbia e hoje já cultivado no sul do Brasil como um small fruit, chamado de small fruit, de fruta pequena, por exemplo, lá em região de Vacaria. A folha, gente, dá para ver bem aqui, ó, é uma folha simples e alterna, então um pouquinho de morfologia, ó. Então a folha é simples e alterna, assimétrica, levemente assimétrica. O que é isso? Uma base sai mais abaixo do que a outra, a borda varia bastante de cultivar para cultivar, de variedade, é uma planta que possui uma variabilidade genética bastante considerável, e a parte de interesse alimentício é isso aqui, ó. Ela tem um cheirinho bem peculiar, típico aí das Solanáceas, e libera um suco, um verde bastante intenso. Para consumir a folha, gente, recomenda-se o branqueamento. É muita coisa para falar dessa planta, mas mais informações está lá no nosso livro. Você vai encontrar por aí, tem muita literatura, é uma planta muito estudada na China, em Taiwan, no Japão, em vários países. Está bem maior. É difícil catar e não comer. Gente, colheita feita, olha, quase enchi o pote aqui, apesar das frutas serem pequenas. Olha que fartura, As devês, não colhi muito verde, Até porque algumas mais verde, ela pode ser levemente laxante, apesar de ser até saborosa, mas eu não tenho informação. E aqui, as folhas, tive que fazer um sacrifício aqui, sacrificar vários frutos, para ter algumas folhas para preparar a receita de hoje. Lembrando que a receita é sempre feita com as folhas de plantas jovens, tenrinhas, que ainda nem deram flor, é o ideal para consumir como hortaliça folhosa. E aí, gente, e também para fazer esse manejo, e sair desse sol. Tá muito quente, vamos para a cozinha aqui de casa, do Sítio Punk, preparar algumas iguarias. Da horta para a cozinha. Então todas aquelas folhas e frutos que a gente colheu estão aqui. Antes de começar a processar, eu quero mostrar o nosso livro, o livro Punk, já na segunda edição, com revisão ortográfica, nomenclatural, atualização das famílias segundo o APG 4, E aqui está Physalis angulata, inclusive da família Solanácea. É o padrão do nosso livro, que tem o hábito da planta, um detalhe do ramo florífero ou frutífero, as partes de interesse alimentício, que pode ser 2, 3 ou 4, e pelo menos 3 receitas ilustradas. Portanto, o livro totaliza 2.510 fotografias, 351 espécies de plantas ocorrentes nos 6 biomas brasileiros, e algumas de origem exóticas e a maioria nativa, e 1.053 receitas, talvez um dos maiores livros de receitas, apesar de ser receitas simplórias da culinária selvagem, dando dica para você revolucionar a sua horta, o seu pomar e a sua cozinha. Então, livro Punk da editora Plantaro. Então esse livro tem esses detalhes mais gastronômicos, com dicas inéditas, e um livro para quem quer mais detalhes sobre a farmacognosia, farmacologia. Então, coletânea científica de plantas de uso medicinal. São diversas espécies nativas tratadas aqui. Um detalhe, o nosso Physalis angulata,
aonde você vai ter várias informações, inclusive os constituintes químicos, olha aqui, com desenhos e tudo, como a fisalina B, fisalina D, todos esses detalhes, os usos medicinais da etnofarmacologia, a atividade anti-inflamatória, antimicrobiana, antitumor, com bastante propriedade, um livro muito robusto, muito interessante para quem quer conhecer mais sobre plantas medicinais e alguma delas alimentícia. Mostrados livros que citam um mundo de literatura, nós vamos fazer agora o quê? Esse trabalho aqui, ó, que toda a equipe aqui de produção, da direção, cinegrafistas, todo mundo vai me ajudar aqui. A gente simplesmente pega esse fruto, esse peitinho estufado, o camapu na língua tupi-guarani, que é o cálice concrescente, abre e você tem essa baga solanídeo. Ela tem um óleo, né, uma resina na base, ó, olha esse aqui, ele varia, né? Não está podre não, ele é mais, tem mais pigmento, talvez antocianina. Então com a unha, ó, depois você tem que lavar bem com sabão porque ela tem um grude aqui, um óleozinho. Então a gente vai fazer isso até ter todas essas bagas aqui. E as folhas, como ela não está no ponto de consumo, a gente realmente vai ter que virá-la de cabeça para baixo assim, ó, e fazer esse trabalho manual de retirar tudo quanto é folhinha e brotinho, né, para a gente cozinhar, fazer um chá, né, propriamente, pode fazer um chá. E essas folhas, elas são levemente amargas, eu tenho um torresmo de pato aqui, eu vou tentar talvez fazer algo como se faz com escarola, com radite. Então essas folhas vão vir para cá, ó. E para eu poder trocar de camiseta, vou preparar aqui o nosso bom chimarrão, né, então 1/3 da cuia aqui com erva mate, coloca a mãozinha em forma de concha aqui, ó. Esse é o jeito mais simples e mais básico de preparo do chimarrão. E por que eu estou preparando esse chimarrão? Porque nessa garrafa aqui, ó, nós temos um chá, uma infusão do nosso camapu de hoje, né? Porque ele tem tantas propriedades medicinais que eu estava pesquisando a mais aqui, me empolguei e resolvi incorporar no meu chimarrão de hoje. O que eu fiz? Olha aqui. Espremi ele, ó. Espremi, amassei os frutos já, inclusive pode ser consumida. Não vamos desperdiçar isso aqui. Ele foi fervido, não, temperatura 80 graus. E aqui dentro, gente, olha a quantidade de semente. Já vou botar ele aqui, ó. Olha a quantidade de semente que tem ali. Deixa eu mostrar para vocês. Eu acredito que essas sementes estão super viáveis. Se eu escorrer aqui, um chinois desse fininho, você tem muita semente. Então essas sementes aqui eu vou semear num lugar específico, porque eu acredito que elas vão germinar mais ainda. Então, feita essa lambança aqui, eu vou seguir processando para a gente ter todos esses frutos desse jeito aqui, todas as folhinhas, trocar de camiseta e voltar para preparar essas receitas para o nosso vídeo de hoje. Gente, processamos todas as folhas, ó. Como eu disse, o ideal para consumir como folhosas são as plantas que ainda não floresceram. Mas como a gente não tinha planta nesse estágio fenológico aqui na horta, a gente fez um manejo de poda até para entrar mais luz nos canteiros, desfolhamos, ó, água fervente, vou jogar essas folhas aqui que eu já faço o processo de esterilização, de lavagem e ao mesmo tempo um processo de branqueamento, né? Então a gente vai dar essa escaldada para tirar essa primeira água, que é usada como remédio, né? Mas também é levemente amarga, tem alguns alcaloides e tal. Aproveitando o ensejo, olha aqui, com toda a equipe de filmagem aqui, né? Foram 4 pessoas para tirar todos os cálices concrescentes desse fruto. Então deu um prato cheinho de fruto. Esse fruto pode ser usado para fazer picles, para curtir na cachaça. Aliás, ele é muito doce, deixa a cachaça bastante saborosa.
fazer caipirinha, fazer suco, fazer geleia, fazer molho agridoce para comer com massa, cobertura de pizza ou com carne. Ó, olha que cor bonita, gente. O chazão, ó. Então, claro que está muito concentrado aqui, né? Galera, finalmente, depois de uma operação de guerra, quando você acha que vai ser simples, que a planta está aqui na hortinha do lado de casa, é simples, é maravilhoso, prazeroso, mas como a gente faz tudo ao vivo e a cores, realmente não é rápido. Vou tomar esse refresco aqui, ó, que ficou surpreendente, gente, olha aqui. Olha a corzinha disso aqui. Então, deixa eu tomar logo ele aqui, porque eu tô com sede. E agora esse macarrão aqui, um espaguete, ó, ao molho com as sementinhas aqui do Physalis angulata, claro, com o inexorável manjericão aqui, e um ovo atolado no mato aqui de Physalis. Olha só que espetáculo. Eu não tinha o tal do torresminho de pato ou de patas também, então vai aqui mesmo ovo de pata, que é a autonomia. Olha que prato surpreendente, que maravilha. E agora só me resta degustar essas iguarias. E para eu não ficar falando de boca cheia com vocês aqui, eu vou desejar saúde, pedir que você compartilhe esse vídeo o máximo possível, porque essa plantinha ocorre no Nordeste, aqui no Norte todo, no Sul, no Centro-Oeste, né, no Brasil inteiro, né, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, uma plantinha subutilizada e com um mega potencial ornamental, alimentício e medicinal. Então incorpore mais esta punk no seu cardápio, Physalis angulata. Curta o canal, compartilhe, assine a sineta, venha visitar a Amazônia e repense o seu cardápio. Punk na veia, tchau, tchau.